pregação. Eu agradeci muito ao nosso pastor, ele nos permitiu estar trabalhando, e agora eu vou estar trabalhando, mas não como coordenador de missões. Vou estar ajudando os irmãos, cooperando nessa casa, e isso é gratificante para mim. Eu amo trabalhar com o Senhor e eu faço com gratidão isso. Amém? Em alguns meses também estaremos mudando, eu e a minha lindíssima esposa, estaremos nos mudando aqui de Esmeraldas, então nós já estamos nos preparando para isso. O livro do profeta Jonas, capítulo número 4, versículo número 9. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim que te ires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Então, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos animais? Vou fazer apenas uma oração. Os irmãos podem se sentar, pode ficar à vontade. Eu quero só que você curva a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração. Eu queria a sua atenção nesses momentos finais do culto, porque nós temos uma mensagem muito séria para ministrar aqui nesta noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, essa é a tua igreja amada, o teu povo a qual o Senhor escolheu. Eles não são apenas escolhidos, mas também foram comprados pelo teu sangue. Sangue esse que foi vertido ali, Senhor. Então, por isso, ó Deus querido, me prontifiquei a atender esse chamado de estar ministrando aqui nesta noite. Poderia ter outras pessoas a ministrar, mas o Senhor, entendendo que é o meu momento, me concedeu essa oportunidade. Quero pedir ao Senhor que nos dê graça, descortine a sua palavra sobre nós, que eu alcance o coração do ouvinte e que a tua palavra possa adentrar a cada vida, que à medida que eu ministro a tua palavra, Senhor, o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar libertando, o teu Espírito possa estar trabalhando no nosso meio. Se conosco, Deus querido, ainda que seja só dessa vez, se conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o livro do profeta Jonas é um livro histórico e muito contestado por muitos e muitos anos, porque alguns alegam que ele não é histórico, que é apenas uma parábola. Mas se aceitarmos que ele é uma parábola, nós vamos estar a cometer alguns pecados, cometendo alguns erros teológicos. Jesus Cristo, ele atesta a veracidade desse livro quando ele fala de Jonas, quando ele diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e assim ele também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus também ele fala: olha, aquela nação de Nínive que se converteu há de julgar essa nação no dia do juízo, essa geração no dia do juízo. E Jesus também fala: olha, está aqui alguém que é maior do que Jonas, ou seja, Jesus Cristo estava atestando a veracidade desse livro. E quando eu vou para o Antigo Testamento, desprovido de qualquer ideologia, de qualquer pensamento, apenas para aprender, eu vejo que Jonas, embora esteja inserido entre os profetas menores, ele é um dos maiores profetas de Israel. E ele é um dos profetas mais prodigiosos que teve na terra de Israel. E também Jonas, ele teve uma unção extraordinária a ponto de ser tido como um dos grandes profetas em várias nações. Existem nações, existem crenças que colocam Jonas como uma divindade. E eu vou cavar aqui junto com os irmãos alguns contextos históricos dessa história que nós iremos entrar. Quando eu olho para Jonas, eu vejo que ele, diferentemente dos profetas Ezequiel e Jeremias, não era filho de sacerdote, ele era filho de um profeta. Ele era um profeta, filho de um outro profeta. Ele era filho de Amitai. E a minha Bíblia vai dizer que Amitai era profeta ali
em Israel. E quando eu vou entrar no contexto de Amitai, no contexto desse homem que deu a origem a Jonas, a história judaica, a crença judaica, e justamente Flávio José diz que ele foi morto pelo exército da Assíria. Ele foi morto pelo império da Assíria. Nós não vamos confundir Síria com a Assíria. Síria era a nação a qual Ben-Hadad muitas das vezes lutou contra Israel e ficava a 240 quilômetros a leste de Israel. Síria, essa nação de Ben-Hadad, foi da onde que veio Naamã. Então Síria era apenas uma nação. Agora, a Síria, cuja capital é Nínive e Assur, não era apenas uma nação, era um império gigantesco que desde a antiguidade dominava grande parte do planeta. E quando eu vejo isso, eu vejo também que Amitai, no período que a Síria governava sobre Israel, ele é morto, mas a morte dele não é uma morte comum. O império assírio pegou Amitai e, segundo a história, tirou a sua pele, deixando ele vivo, sem a pele de pescoço para baixo. Além de fazer isso, joga sal nas costas de Amitai e ainda coloca ele para andar durante o sol, até que ele venha a falecer. Falecendo Amitai, o exército vem, decapita ele e pega a sua cabeça e coloca em cima de uma estátua, juntamente contra os outros profetas que profetizaram contra a Síria. E pegando essas estátuas, que eram um paramento, eles colocavam na porta da cidade, dizendo: aqui estão os inimigos do império. Esse era o império da Síria. E essa é a história de Amitai. Amitai, segundo a história, tinha uma esposa e tinha um filho. E essa esposa pega os seus recursos, pega tudo que tem, e segundo a história, ela vai para Sarepta, viver ali com as sobras do que tinha e com as lembranças do que ficou. Ela foge de Israel porque havia uma lembrança ali no seu coração e vai para Sarepta. Chegando em Sarepta, os seus recursos se acabam. Chegando em Sarepta, as suas finanças começam a se perecer. E num belo dia, quando ela já não tinha quase nada, segundo a história e já segundo a Bíblia, aparece um profeta profetizando ali, um profeta que vai até a casa dela e diz: olha, moça, prepara um bolo para mim, para que eu coma. E aquela mulher vira para o profeta e diz: olha, eu não tenho nada, só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu vou fazer isso aí e já não vamos ter mais nada. Então, aquele homem fala no nome do Senhor, no nome do Deus de Jeová. Naquele momento, aquela mulher passa a ter a fé novamente ativada, ela passa a lembrar das profecias que o seu marido Amitai havia profetizado, ela passa a crer novamente no Deus de Amitai, no Deus de Israel, e Deus multiplica na vida daquela mulher. Deus multiplica a farinha e o azeite, mas a Bíblia ainda diz que o seu filho vem e perece. E quando o seu filho morre, esse profeta novamente vem até a casa dela e ora para aquele menino. Não somente ora, mas também assopra dentro da boca daquele menino. E quando ele assopra dentro daquele menino, a Bíblia diz que ele é ressuscitado. E segundo a história, esse menino é Jonas, filho do profeta Amitai. Jonas cresce assim. Jonas cresce com esse contexto. Jonas cresce com essa história, a história de um menino que não tinha um pai, a história de um menino que viu sua mãe perecer por não ter condições de manter a sua vida, não ter condições de pagar as suas finanças. Essa é a história do profeta Jonas. Mas por trás da história de Jonas tem a história do povo de Nínive. Nínive, a capital da Assíria, ou pelo menos uma das capitais da Assíria. Ela foi fundada por Nimrod. A Bíblia diz que quando Noé sai da arca, os seus filhos começam a ter mais filhos e as gerações começam a crescer sobre a terra. A Bíblia diz que Nimrod gera Cão, Cão gera Canaã, Canaã gera Cush, Cush gera Nimrod. E a Bíblia vai dizer que Nimrod é poderoso diante de Deus. Mas se nós formos nos voltar dentro da história de Nimrod, a palavra poderoso caçador não está dizendo que ele era um grande homem perante o Senhor ou na presença do Senhor. Estava dizendo que ele era um grande opositor da obra de Deus. Nimrod vai fazer uma série de coisas que vai atrapalhar, ou pelo menos vai tentar atrapalhar a obra de Deus aqui na terra.
a história nos diz que Nimrod ele vai casar com a sua mãe, ele vai tomar a sua mãe, Semíramis, que também é conhecida como Samuramate, e vai ter filhos com ela. E a história vai nos dizer também que Nimrod vai fundar algumas cidades. Vai fundar Babel, Uruk, que hoje é chamado de Iraque, e Nínive. Entre essas nações que ele funda, Nínive é o centro do seu império. A história vai nos dizer que Nimrod, além de fundar nações, ele vai formar exércitos. E é atribuído a Nimrod todo tipo de arma, de flecha. É atribuído a Nimrod também toda a formação militar. Nimrod é o pai da guerra para alguns. Nimrod é o deus da guerra para outros. Então Nimrod ele vai organizar um exército militar tão grande, que quem não fizesse parte do seu império era decapitado, era morto, tinha a sua vida ceifada. Essa é a história de Nimrod. Mas Nimrod ainda vai fazer outras coisas para emplacar mais a ira de Deus. Nimrod vai fazer o que nós chamamos de zigurate, que é umas pirâmides com 7 pavimentos e uma escada no meio. A zigurate tinha o intuito de colocar o homem diante de uma divindade. E essas divindades, todas elas criadas por Nimrod, eram ali adoradas para as nações irem contra Deus. Quando eu olho para algumas zigurates, eu vejo que Nimrod também ele é conhecido como o pai da astronomia e o pai da astrologia. Por quê? Porque através das zigurates eles começaram a interpretar os tempos, eles começaram a interpretar quando vai chover e quando não vai, começaram também a organizar as estações. Através de uma zigurate, em cima de uma zigurate, a Aristóteles, 200 anos antes de Cristo, ele colocou duas estacas no chão e viu o movimento do Sol. Ao ver esse movimento do Sol, ele conseguiu medir a circunferência da Terra, que tem aproximadamente 40 mil quilômetros. Ou seja, o círculo da Terra, de um ponto ao outro, tem 40 mil quilômetros. E isso foi comprovado hoje, mas há 2.200 anos atrás, Aristóteles, em cima da zigurate, conseguiu medir isso. Então Nimrod estabeleceu essas crenças, e não somente isso, ele vai também fazer a maior de todas as zigurates, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais é do que um sistema religioso econômico, aonde Nimrod vai colocar todos os povos ali debaixo do seu poder e fazer uma torre que, segundo ele, alcançaria os céus, mas não alcançaria o céu celeste onde Deus está, alcançaria os céus da onde as divindades que ele diz estariam. Então Nimrod ele começa a construir a Torre de Babel, e a Bíblia nos diz que essa torre, ela até chamou a atenção de Deus. Deus olhou e disse: olha, esse povo tem uma só língua, tem só um jeito de falar, eles vão ser poderosos mesmo. E Deus intervém. E a Torre de Babel, para os irmãos terem noção, Nimrod vira para o povo e fala: olha, vamos queimar os tijolos. Porque se eles queimassem o tijolo iria crescer, iria aguentar uma estrutura maior. Eu sou pedreiro e a gente sabe que um tijolo aproximadamente aguenta 11 metros de construção. E se nós queimar o tijolo, pegar aquele tijolo mais queimado, aguenta 12 vezes mais. Então Nimrod já tinha essa sabedoria. Então ele atribuiu também a Torre de Babel. E essa Torre de Babel, conhecida como Torre de Babel, que quer dizer, não confusão, mas quer dizer portão de Deus. E Nimrod tinha a intenção de construir e se tornar o que chamamos de patese, ou seja, um intermediador entre um homem e Deus. A intenção de Nimrod era ser adorado pelos homens. E quando Deus intervém, ele desce e funda a cidade de Nínive. E Nínive era uma cidade fundada dentro do Império Assírio. O Império Assírio agora passa a governar a antiga Mesopotâmia. E a Bíblia nos diz a história nos diz que um outro império vai fazer frente a Nínive, vai fazer frente à Síria, que é justamente o Império Babilônico. Eles vão duelar por muitos e muitos anos, e nesse interim está Israel embaixo. A 800 quilômetros mais embaixo está Israel. E quem governasse lá, descia para as nações de baixo e vencia e governava sobre essas nações.
Então a Assíria, Nínive, trazia as marcas do seu Criador. E quando eu vejo isso, irmãos, eu vou ver também que algumas nações traziam as marcas do seu fundador. Exemplo, são os Moabitas e os Amonitas, duas nações que lutavam contra Israel. Elas vieram de Ló, quando as suas filhas embebedaram e copularam com Ló. Então vieram duas abominações, que são os Moabitas e os Amonitas. Então eles traziam as características do seu Criador, do seu progenitor, do seu fundador. Porém, se Nínive, se a Síria, se a Babilônia e se esses povos aí traziam as características do seu fundador, Israel também tinha uma característica forte e marcante. Israel veio de Abraão, e Abraão tinha três características que acompanhavam o seu ministério. Abraão tinha uma promessa que marcou a vida dele. Então Israel era um povo marcado por promessa também. Abraão tinha fé nessa promessa. Então Israel era um povo marcado por uma fé e uma promessa. Abraão tinha milagres na sua vida. Então Israel era um povo marcado por milagres. Por quê? Porque Israel era um povo separado por Deus. E quando há um povo separado por Deus, um povo santo, um povo escolhido, Deus interage no meio do povo. Deus faz milagre no meio do povo. Deus desce no meio do povo. Eu vou ver isso nos descendentes de Abraão. Se eu estou falando que a Zigurate, Deus rejeitou a Zigurate de Nimrod, que é Babel, que tinha uma escada que ia levar até o céu, Deus vai até Jacó, e Jacó, deitado numa pedra no meio da noite, ele sonha e ele vê uma escada em forma de zigurate que toca da cabeça dele até os céus. É como se Deus dizendo: olha, Jacó, os céus estão abertos e anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Deus abre os céus para aqueles que são da promessa. Então, dentro desse contexto, a Síria, esse poderoso império, é cruel, é violento. E Jonas, ele, depois de tudo isso, quando ele cresce, ele começa a profetizar contra a Síria. Ele começa a profetizar a queda do império assírio. E juntamente com Jeremias vai profetizar que a Babilônia iria vencer a Síria e iria governar também sobre Israel. Mas nessa queda da Síria, Jonas, ele profetizou. E ele vira para o rei Jeroboão II e diz: olha, rei, Deus está me mandando me dizer para vocês aumentarem as fronteiras. Deus estava reestabelecendo as fronteiras, aumentando os limites de Israel. Era uma profecia que Jonas deu para o seu rei Jeroboão II, que a congregação deveria expandir. Então tudo estava indo bem. Pregar para dentro da congregação e virar: olha, irmãos, Deus está me mandando dizer que o seu campo vai aumentar, que Deus vai te dar prosperidade, que vai restabelecer, que vai restituir, é algo bom. Virar herói da nação como Jonas virou, é algo bom. Mas o que vem por aí é o que vai marcar o seu ministério. Eu não vejo Jonas tão falado assim por pregar dentro da congregação. Eu vejo Jonas mais por fugir da congregação, por fugir do chamado de Deus. Porque no belo dia Deus vira para Jonas e fala: olha, Jonas, filho de Amitai, vai a Nínive e clama contra Nínive. Eu fico pensando o que passou no coração de Jonas naquele momento. Eu tenho certeza absoluta que não era medo da nação de Nínive. Jonas não tinha medo de morrer. Se ele tivesse medo de morrer no barco, ele não iria pedir para ser jogado na água. Se ele tivesse medo de morrer no capítulo 4, ele não perderia a morte por 3 vezes. Jonas não tinha medo de ir para a cidade. Jonas tinha medo do seu ministério. Jonas tinha medo do seu passado. De ter que ir para Nínive e encarar lá os assassinos do seu pai. Imagina Jonas tendo que entrar dentro da cidade, e antes de entrar, ele vê uma estátua com a cabeça de um dos profetas, e quem sabe, de Amitai. Lembrar do seu passado, lembrar de toda a amargura que ele passou por não ter um pai. Se muitos de nós aqui que não temos pai, eu já não tenho meu pai, mas se muitos de nós que não conviveu com um pai, já sente dolorido, imagina saber que a sua vida foi tirada como foi a de Amitai.
Saber que a sua mãe teve que crescer, teve que cuidar dele no sacrifício, com os recursos esgotados, porque a Síria tirou esse prazer dela, de ter um marido, tirou o prazer dele de ter um pai, de caminhar ao lado do seu pai. Eu imagino Jonas pensando em como seria a sua vida se a Síria não tivesse entrado tragicamente na sua história. Deus vira para Jonas e diz: Jonas, vai para Nínive. Nínive é o desafeto de Jonas. Nínive é o lugar para onde Jonas jamais pensaria em ir. E eu pergunto para você aqui nessa noite: Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento a ser enviado para uma outra nação para pregar. Alguém pode citar Daniel e alguns outros, mas Daniel não foi levado para pregar, ele foi conduzido, preso, cativo. Jonas não, Deus disse: olha, sai daqui e vai para Nínive, que está a 800 quilômetros a norte, e prega, clama contra ela. Jonas disse: não vou. Ele não queria ir para Nínive. E eu te pergunto: será que você iria? Quantas das vezes nós deixamos os nossos sentimentos passar por cima da nossa chamada? Entregamos a nossa chamada porque nós não queremos passar por cima da arrogância ou daquilo que nos feriu. Quantas das vezes nós permitimos que o desafeto impeça nós de entregar uma mensagem para aqueles que estão do nosso lado precisando? Às vezes a pessoa te prejudica tanto no emprego e você tem uma palavra para dizer para ela e você diz: eu não vou falar. Às vezes é um vizinho que te incomoda tanto, que te dá tanto trabalho. Eu não vou especular aqui em uma situação, mas te dá tanto trabalho e você precisa pregar para ele. Você está vendo que está passando por uma necessidade espiritual de oração e você diz: eu não vou orar. Às vezes Deus te chama de madrugada, você começa a orar para o pastor, para os irmãos, para o irmão Márcio, para o irmão Doris, por todo mundo, mas na hora que vem aquele irmão na mente, Deus coloca ele na sua mente para você orar, e você fala: não dá. Esses dias eu estava fazendo algumas mensagens, mandando para os grupos da minha empresa e alguns, e tinha um cara lá que dizia: não vou mandar mensagem para ele não. Eu não vou mandar não, ele escarnece muito da palavra de Deus e tal, eu não vou mandar. Aí depois eu lembrei que eu ia pregar sobre Nínive. Eu falei: eu vou mandar. Eu mandei a mensagem de manhã, de tarde, e ele falou: Márcio, eu estava meditando essa palavra hoje, falou comigo, falou no meu coração, Márcio. Eu mandei o Salmo primeiro, ele estava meditando sobre isso, cara, ele falou no meu coração. Ou seja, a gente não pode deixar os nossos sentimentos atrapalhar a nossa missão, a nossa chamada, o nosso ministério. Jonas disse: eu não vou. E Jonas, ele sentiu tanta angústia, que ele quis fugir, ele quis sair de Israel. Isso me faz entender que Jonas não estava apenas, não apenas não queria ir para Nínive, ele estava com uma amargura tão grande que ele falou: não, eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais servir esse Deus de Israel, eu vou para Tarsis. Então ele desce a Jope, pega um barco e vai para Tarsis. Tarsis fica no leste europeu da Espanha, aproximadamente 1.200 quilômetros. Se a Síria estava lá em cima, a 800 quilômetros, ele iria lá para baixo, a 1.200 quilômetros de Israel, ou seja, a 2.000 quilômetros de Nínive. Ele queria ir para o mais longe possível, fugir da sua chamada, fugir da sua responsabilidade e possivelmente tentar fugir de um Deus. Jonas estava desviando o seu foco. Quando ele entra naquele barco, ele estava indo em uma direção oposta ao seu chamado. Jonas estava pecando. Por quê? Porque a palavra pecado, armatia em grego, quer dizer o alvo que você acerta, que não é o certo. Quando você atira uma flecha e não acerta o alvo, você vai acertar outra coisa. Então essa outra coisa é o pecado. O alvo dele era Nínive. Mas Deus chamou ele para Nínive, mas ele estava indo para a Espanha, para Tarsis. Quantos de nós estamos indo na direção oposta da nossa chamada? Na direção oposta do que Deus colocou para nós? Quantos de nós estamos tentando fugir da nossa chamada, da nossa responsabilidade? Deus fala para você orar, você não vou orar. Deus fala para você jejuar, eu não vou jejuar.
E quando nós fugimos da nossa responsabilidade, vai acontecer uma série de coisas com pessoas que estão à nossa volta. Jonas entra dentro do barco. Jonas vai dormir, ele vai descansar. E mal ele entra dentro do barco, vem uma tempestade. E a tempestade começa a se levantar e começa a ir mais forte. Quando estamos fora da direção de Deus, vem uma tempestade sobre nós, sobre aqueles que estão à nossa volta. E o mais interessante é que quem provocou isso está dormindo. Todos começam a chamar os seus deuses. Segundo alguns historiadores, era um navio mercante com aproximadamente 260 tripulantes. Então, eles começam a invocar os seus deuses. E, de repente, o capitão ele desce no fundo do barco e vira para Jonas. Fala, olha, não está percebendo a situação não? Jonas acorda. Aí ele vira e fala assim, clama o seu Deus, está todo mundo clamando o seu próprio Deus. Agora você tem que clamar o seu. Então Jonas está numa situação agora meio que constrangedora. Sabe qual é a situação constrangedora? É quando o ímpio vira para nós e fala da nossa chamada. É quando o ímpio vira para você e fala assim, peraí, mas você não disse que Deus pode todas as coisas? Não disse que tem que esperar com paciência? Não disse que Deus cura? Não diz que temos que aguentar firme nas tribulações? Por que você está chorando agora? Por que você está murmurando? Por que você está para baixo? Não é um Deus que te fortalece? Quando os ímpios falam isso para nós, quando o ímpio começa a pregar para nós, é meio constrangedor. Todo mundo clamando o seu Deus. E Jonas lá, dormindo. A segunda coisa que eu vejo aqui, além da tempestade, é que quando nós fugimos das nossas obrigações, isso pode causar uma perda monetária, uma perda financeira. Note que no versículo de número 2 e 3 vai falar que os marinheiros, para tentar aplacar a tempestade, para tentar tirar a tempestade, suportar essa tempestade, eles pegaram as suas mercadorias e jogaram no mar. Quando estamos fora da direção de Deus e vem a tempestade, muitas das vezes nós trazemos perdas. Isso acarreta perdas na nossa vida. E às vezes essas perdas são até irreparáveis. E o cara lá está cochilando, está dormindo, não está percebendo que está perdendo a esposa, não está percebendo que está perdendo o marido, não está percebendo que está perdendo os filhos para os caminhos errados, para a internet, para a droga, não está percebendo que está perdendo o seu ministério pouco a pouco, aquilo que Deus lhe confiou. É por isso que Paulo ele vai dizer para a igreja, para Timóteo, ele diz, olha, desperta tu que dormes, Cristo te iluminará. Nós estamos vivendo um período que não nos permite ter esse cochilo, esse sono espiritual. Estamos vivendo um período para estar, amados, acordados, despertados, esperando o noivo voltar. Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que vai acontecer aqui é uma desestabilidade emocional. Os marinheiros estavam desesperados. Eles não sabiam o que fazer. Quando estamos fora da direção de Deus, quem está conosco no barco não sabe o que fazer. Às vezes eu gosto muito de pegar o exemplo do esposo, do marido, porque o marido é o provedor da casa. E às vezes quando o marido ele perde emprego, ele não quer saber de procurar um emprego de imediato, uma hora vai acontecer. Às vezes a esposa fica preocupada mesmo. Às vezes quando as finanças começam a vir, as coisas começam a bater, as esposas da gente ficam preocupadas. Por quê? Porque o poder maior está com o marido. Muitas das vezes, uma atitude errada nossa pode trazer um desequilíbrio emocional para quem está à nossa volta. Muitos maridos que fazem negócio aí, vendem casa, carro, sem consultar a esposa e depois se arrepende. Às vezes o conselho de alguém da esposa poderia mudar a situação. Então Jonas estava dentro desse barco e o barco estava perecendo. Mas o que me chama a atenção é o que vai acontecer agora. Porque quando Jonas se apresenta, eles perguntam, olha, quem é você, de onde você veio, qual é a tua ocupação, o que você faz, cara? Ele diz, olha, eu sou hebreu, sou profeta de Israel, meu Deus é Jeová, que criou os céus e a terra, meu Deus, ele criou o mar, inclusive.
Então ele começa a se identificar e identificar com Deus. Ele diz, o único Deus que existe é o que eu sirvo. Então o que Jonas faz? Após se identificar, ele dá uma orientação para os marinheiros. Olha, quer acalmar essa tempestade? E joga na água. Os marinheiros, não, vamos remar, vamos tentar uma outra situação, uma outra solução. Mas não, Jonas falou, não, só me jogar no mar. Sabe o que eu vejo aqui? Jonas, ele estava tão amargurado que ele não queria ir. Se Jonas, ele ora a Deus e fala, Senhor, eu estou arrependido, poupa a vida desses homens, eu vou para Tarsis, para Nínive. Se Jonas faz essa oração, Deus ouve, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ouviu ele na barriga do peixe, ouve ele em cima do barco também. E o que eu acho mais interessante é que às vezes as pessoas preferem ir para a barriga do peixe do que orar enquanto há tempo, quando ele está no barco. Prefere deixar o barco afundar do que orar a Deus, do que clamar a Deus. O povo até repreende Jonas, falando, mas como é que você faz isso com o único Deus verdadeiro? Jonas falou, não, me jogue no mar. Eles oraram a Deus, os marinheiros oraram a Jeová, pediram perdão e disse, olha, nós vamos jogar, Senhor, ele no mar, porque ele está pedindo. Então jogam Jonas no mar e a tempestade se acalma. E os marinheiros, pelo menos o que nos diz a Bíblia, eles se convertem a Jeová, eles se convertem ao Deus de Jonas, eles fazem votos ao Deus de Jonas. Mesmo Jonas não querendo pregar, Jonas já estava pregando. Mesmo Jonas não querendo fazer a obra, olha ele ganhando aproximadamente 200 marinheiros. Quando Deus quer fazer, meus amados, não há ninguém que possa impedir. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, ele já era. E não há ninguém que possa escapar das suas mãos, porque operando Deus, ninguém impede o amado. Ninguém impede o agir de Deus quando ele quer agir. Quando Deus quer se manifestar, não há ninguém que para a sua poderosa mão. Os marinheiros se convertem. Os marinheiros, eu imagino os marinheiros falando com o outro, que Deus é esse, que até o mar, o vento lhe obedece. Eu imagino os marinheiros falando assim, esse Deus aí é o único, não tem outro Deus além desse. E eles se convertem. Nós vamos deixar os marinheiros lá e vamos para o fundo do mar. Jonas cai dentro do mar. E esse aqui é um mar mesmo, um mar Egeu, não é esse mar que o nosso irmão César pregou na quarta-feira, não, que na realidade era apenas uma lagoa gigantesca. Não, agora é um mar mesmo. E quando Jonas cai no mar, olha a providência de Deus. A Bíblia diz que Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas. Se Deus não preparasse um grande peixe para engolir Jonas, Jonas tinha morrido afogado. Então, até mesmo na nossa desobediência, Deus trabalha na nossa vida. Tem gente que está bem a quilômetros de distância da chamada e está falando, mas Deus me esqueceu. Eu deparo com isso. Eu tenho um colega meu que trabalha junto comigo, ele era da Assembleia de Deus, até prega para ele direto. Ele fala, mas eu acho que Deus não me ouve mais não. Eu falei assim, Deus te ouve sim. Prova disso que nós estamos falando dele para você. E ele falou até que se sente bem quando fala de Deus e tudo, ele até falou que vai procurar voltar mais a esposa dele. Mas tem pessoas que quando estão fora da presença de Deus, estão quilômetros da sua chamada, sente que Deus não está trabalhando, sente que Deus não está agindo. Mas Deus está trabalhando, Deus está preparando para Jonas algo para o livrar do mar. O livramento de Deus é só Ele que sabe, é da forma dele, não da nossa forma. Aquele peixe engole Jonas. Aí vamos recapitular. Era para Jonas estar em cima, a norte de Israel, 800 quilômetros. Jonas desce de Samaria para Jope, depois ele desce indo para Tarsis, depois ele desce para o fundo do mar. Quando estamos fora da orientação divina, a tendência do homem é só declinar. Quando estamos fora da nossa chamada, da direção de Deus, a tendência é nós irmos para baixo. Mas Deus te alcança lá embaixo. Deus te alcança lá embaixo. Deus está falando comigo aqui nessa noite, no meu coração, que tem pessoas que estão se sentindo aí na barriga do peixe.
E tem pessoas aí que dizem assim, eu quero fazer a sua vontade, eu quero atender a chamada, mas não consigo. Mas Deus está me dizendo essa noite, Ele está cuidando da tua vida. Jonas desce, e ele fica lá 3 dias, 3 noites. Ele começa a orar a Deus. O capítulo 2 é um salmo. Ele começa a salmodiar a Deus. Mas na barriga do peixe, ele começa a se arrepender. E quando Jonas se arrepende, Deus vai e faz com que aquele peixe vomitasse ele na praia de Nínive. Olha só a rota de Deus ali. Deus, ele trabalha, não é sobre uma forma não, ele trabalha sobre formas. Se Jonas não queria ir para Nínive, ele foi a peixe. Deus vai e faz com que Jonas seja vomitado na praia de Nínive. Dentre tantos deuses que que Nimrod implantou, um deles era Dagon. Dagon era um dos deuses de Nínive. Um deus metade homem, metade peixe. E eu vou ter uma oportunidade mais para frente, se Deus me permitir, de falar sobre esses deuses ou demônios. Eu vejo que esse Dagon, ele resiste a várias épocas. Para os irmãos terem noção, esse deus Dagon aí, para os gregos, para os romanos era Júpiter, para os gregos era Poseidon, para os africanos, Iemanjá, para a cultura brasileira aqui é Iara, a rainha das águas, para o Walt Disney é a pequena sereia. Se eu perguntasse aqui, se algum de vocês gostaria de dar um boneco, de um Chucaveira, do Tranca-Rua, ou dessas entidades para os filhos, ninguém falaria que daria. Mas quando eu dou Dagon, quando eu dou uma pequena sereia para uma das minhas filhas, eu estou colocando um Dagon dentro de casa, uma personificação de um Deus mitológico dentro da minha casa. Então aqui já vale esse ensinamento. Mas aí, irmãos, quando Jonas é vomitado, segundo o historiador Flávio José, vou ter que recorrer ele novamente, estava tendo um culto ali na beira da praia. Um culto a quem? A Dagon. Um culto ao Deus peixe, Deus metade homem e metade peixe. De repente, lá no meio do mar, eles começam a ver um grande peixe, eles dizendo, vamos colocar as nossas oferendas, porque daqui já está vindo o nosso Deus. E aquele grande peixe levanta e cospe Jonas. Imagina a cena daquelas pessoas que estavam à volta da praia, olhando um homem que acabou de ser cuspido por um peixe. Eles disseram, não, o nosso Deus mandou um profeta, só ali já era um milagre. Só que Jonas levanta. Quando Jonas levanta, ele começa a dizer, dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Aquele povo começa a assustar. O homem que vem de um peixe veio trazer uma notícia dizendo que há um Deus diferente, que Dagon não é Deus, mas que o nosso Deus é o Deus dos deuses, dizendo que vai destruir essa cidade. Um Deus desse contra essa cidade. Então o pavor toma conta de Nínive. Deus é maior do que Dagon? Sim, muito maior. Para os irmãos terem noção, Dagon era adorado lá entre os filisteus. E quando os filisteus, na época de Eli, vencem Israel, eles pegam a arca da aliança, que representa a presença de Jeová, e levam para o templo de Dagon. E lá havia uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura dentro do templo de Dagon. E quando passa a madrugada, ouve-se um barulho tão forte, mas tão forte, que os filisteus disseram, Dagon está pisoteando Jeová. E quando eles entram lá pelo amanhecer, eles veem a estátua de Dagon de joelho perante a arca da aliança. Deus é maior do que Dagon. Jonas começa a pregar. O que me chama a atenção é o teor da mensagem de Jonas, porque durante 40 dias ele prega dizendo, Deus vai destruir essa cidade. Em outras palavras, ele não estava convidando, pastores, Nínive para o arrependimento. Ele estava decretando a queda de Nínive. Ele estava decretando a falência de Nínive, a destruição de Nínive. Muitas das vezes Deus nos dá uma mensagem de exaltação,
E o pregador, em vez de exortar com amor, com carinho, não, ele decreta: você pecou. Irmãos, falar sobre o pecado, temos que falar sobre a redenção também. Falar sobre o pecado, temos que falar sobre a graça também. Porque a Bíblia diz em Romanos 5: aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, se eu vou falar do pecado, dos erros, eu tenho que falar que Deus perdoa esses erros. Eu tenho que mostrar a luz. Jonas começou a clamar, a pregar, a decretar, a anunciar o que ia acontecer. E me chama a atenção que em 40 dias, 120 mil irmãos, pessoas ninivitas, se convertem. Isso equivale aproximadamente, ou exatamente, 3 mil almas por dia. Se você for olhar o que Jonas fez, em 3 mil almas se convertendo por dia, é igual ao ministério do João Batista, que a Bíblia diz que ele batizava 3 mil almas por dia. É igual ao ministério de Pedro, que na primeira mensagem ganhou 3 mil almas. Então, olha só como é que o ministério de Jonas era prodigioso. Além de ganhar os marinheiros ali dentro do barco, agora ele está ganhando 3 mil almas se convertendo ao Senhor por dia. Ao cabo de 40 dias, 120 mil assírios, ninivitas, se convertem a Jeová, se arrependem. Aí eu me chamo a atenção, meus amados. Um profeta desse teor não era para se alegrar, não era para ter alegria, dizer: não, Deus está trabalhando em mim, na minha vida. Pelo contrário, Jonas vai ficar chateado. Jonas vai ficar chateado porque a nação se converteu, porque eles ouviram a sua mensagem. A Bíblia diz que Jeremias pregou 40 anos para um povo que ele amava e uma mensagem que ele não queria transmitir, e esse povo não ouviu. Agora Jonas, com uma mensagem dessa, destruidora, uma mensagem de calamidade, ele prega 40 dias e ganha Nínive inteiro, ganha uma cidade inteira. Para vocês terem ideia, Nínive, 120 mil pessoas, equivale à população de Divinópolis. Então Jonas ganha essa população em 40 dias. Era para ele se alegrar, mas não, ele não fica alegre, porque ele ainda não está curado. Muitos de nós parece que não quer ver pessoas se convertendo dentro da igreja. Deus vai começar a trabalhar em Jonas agora, no pessoal com Jonas. Jonas vai para fora da cidade, ele senta numa barraca ali, o sol começa a aquecer e Deus faz crescer uma planta, uma borboleira. Eu não vou falar esse nome de novo, não, tá? E começa a crescer uma planta, que você já sabe qual é. E essa planta faz sombra para Jonas. Jonas se alegra demais. Só que no outro dia Deus envia um verme que come a raiz dessa planta, essa planta seca. Jonas fica triste, fica chateado. E Deus vira para Jonas e fala: olha, Jonas, você ficou triste? Sim, estou triste, quero morrer. Quero morrer porque eu preguei lá, eles se converteram, como eu falei com o Senhor, e agora quero morrer porque essa planta morreu. Deus vira para Jonas e fala: olha, Jonas, já estou encerrando. Jonas, você teve dó de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, que você não teve trabalho nem de regar ela? Como é que você não quer que eu não tenha misericórdia de uma nação de 120 mil homens que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Uma nação que está a cego. E o livro termina. Quem é o escritor? Jonas. E aqui uma pergunta: será que Jonas se converteu? Será que Jonas mudou? Segundo a minha ideologia, Jonas deixou isso para nós, mostrando todos os seus fatos ocorridos, para mostrar que Deus ele tem misericórdia e que nós não somos capazes de ter a mesma misericórdia de Deus, mas que temos que respeitar isso. Se você vê o livro de Jonas, é um livro que fala da soberania de Deus. Você vê que tudo obedece a Deus dentro desse livro. Um exemplo: os marinheiros obedeceram a Deus, o peixe obedeceu a Deus, a tempestade obedeceu a Deus, a planta cresceu, obedeceu a Deus, o verme obedeceu a Deus, Nínive obedeceu a Deus. O único que tenta desobedecer a Deus é um crente aqui, é o profeta Jonas. Aí eu te pergunto: Jonas não estava na contramão do seu ministério? E eu te pergunto nesta noite: como é que está
a sua vida, o seu ministério? Será que você está na mão de Deus ou na contramão de Deus? Se você estiver na mão de Deus, Deus vai fazer, porque a Bíblia diz que como barro na mão do oleiro somos nós. Mas se você estiver na contramão de Deus, a mão dele te alcança. A Bíblia diz que a mão dele é poderosa para te alcançar. Não importa onde você esteja, Deus te alcança aqui nesta noite. Não importa de tão distante da chamada ministerial, não importa se você está aqui longe da vontade de Deus, Deus está aqui nesta noite para te colocar no eixo novamente, meu amado, para restaurar na tua vida um coração missionário, para restaurar na tua vida um coração desejoso de fazer a sua obra. Eu quero orar por você nessa noite. Com a permissão do pastor, gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu gostaria que você refletisse nesse minuto de oração, se o seu coração é missionário, se o seu coração tem desejo de ver almas se convertendo a Deus. Porque disse um certo filósofo, um certo teólogo, que se o nosso coração não tem vontade de levar uma alma para o céu, há uma grande possibilidade de nós não estarmos indo para lá também. Então, se nós vamos para o céu, e isso vai acontecer em breve, e você não tem desejo de levar alguém, eu quero orar para você nesse momento. Eu quero orar para você para tirar essa mágoa, para tirar essa empatia, a antipatia de não pregar o Evangelho, de não trazer as pessoas para dentro da casa do Senhor. Eu quero orar para você que tem um nível crescendo dentro do seu interior, de crente que não fala com outro crente, de irmãos que não falam com outros irmãos, de parentes que não se falam. Não, se vir para minha casa, eu não falo com fulano. Eu quero orar por você nesse momento. Esse sentimento não pertence a um crente, esse sentimento não pertence a um salvo. Deus está aqui nessa noite para moldar a tua vida do interior, meu amado. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi pregada aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor nesse momento, ó Deus querido, a qual muitos ouviram a tua palavra, que o Senhor possa derreter, Deus, toda a dureza do nosso coração, tirar dentro de nós aquilo que não te agrada. Afasta do nosso coração, Senhor, aquilo que nos afasta do Senhor. Eu quero profetizar sobre este irmão que está na direção errada, sobre esta irmã que está tomando uma outra direção, uma outra atitude, mas que o Senhor trouxe aqui nesta noite para ser alcançado pela tua graça. Que o teu Espírito possa inundar esta vida, que essa chamada possa ser restaurada nesse momento. Oh, meu Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, que as águas do teu Espírito Santo venham descer sobre nós nesse momento, lavando a nossa alma, lavando o nosso coração, enchendo esta vida com o teu poder, com a tua graça. Espírito Santo de Deus, talvez esse crente já não fala mais em línguas, já não ora mais, já não sente mais a tua presença, por causa de um sentimento que se agigantou dentro do coração. Em nome do Senhor Jesus, solta cada alma aqui nessa noite, Espírito. Que esses fantasmas, Senhor, que esses espelhos do passado, que vem se avolumando, Deus, que vem impedindo esse crente de prosseguir, que vem impedindo esse crente de prosperar, Pai querido. Senhor, que o Senhor possa tirar o nosso caminho. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Amém? Aleluia. Permaneça de pé, irmãos.